Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui para mais um devocional do Pão Diário, com mais uma palavra que possa edificar a sua alma e o seu coração. E a palavra de hoje se encontra no livro de Esther, no capítulo de número 4, versículo 14, está escrito: Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Louvado seja o nome do Senhor. Esther foi constituída rainha, irmãos, contra um rei que era contra o seu povo. E Deus a escolheu para convencer o rei a não ir mais contra este povo. Aqui nesta passagem, no livro de Esther, Mordecai, ou Mardoqueu, como muitos dizem, chama a sua atenção e diz a ela palavras que às vezes são difíceis de ouvir, mas que são completamente necessárias. Deus, irmãos, Ele tem um propósito para cada um de nós e escolheu cada pessoa para o cumprimento da sua vontade. Porém, a vontade do Senhor, ela se cumprirá independentemente, irmãos, de atendermos ou não o chamado do Senhor, porque a vontade dele, ela é soberana. E aqui neste ponto, Mordecai diz a Esther que Deus, ele tinha um propósito para o seu povo e que havia escolhido justamente ela para fazer parte disso. Porém, se ela não atendesse ao chamado de Deus, a vontade de Deus aconteceria mesmo assim. Porém, Deus aqui, ele estava dando a Esther a oportunidade, irmãos, de participar daquele grande livramento para o seu povo. Bem sabemos que quando Deus, ele quer agir, ele age. Não importa por quê, o agir de Deus, ele não vai ser retido, porque eu e você, de repente, paramos no nosso tempo, paramos de atender o chamado do Senhor, porque Deus, ele quando tem algo para cumprir, ele vai fazer de todas as maneiras. A questão é que quando Deus escolhe alguém, o certo é que aquilo que Deus, ele quer que aconteça, irmão, aconteça pelaquele que ele escolheu. Então Deus, ele tem algo para cada um de nós em nossas vidas. No caso de Esther, ela foi escolhida para a salvação não somente da sua família, mas para a salvação de todo um povo, de toda uma nação. Então Deus, ele tem dado para cada um de nós todas as condições para que os propósitos dele venham a acontecer diante das nossas vidas. Então Deus, ele deixa claro que ele não precisa de cada um de nós, irmãos, mas ele tem sim o desejo de nos levantar, de nos usar para o cumprimento dos seus planos. Nós temos a oportunidade de participar do agir de Deus aqui na terra, mas nós temos muitas das vezes deixado isso de lado para satisfazermos a nossa vontade. Nós continuaremos a viver a mediocridade espiritual enquanto nós não entendemos que a vontade de Deus e a vontade de Deus é sempre maiores e melhores do que os nossos. Nós devemos se entregar ao Senhor e ao propósito dele para as nossas vidas, porque só o propósito e a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Quando nós nos entregamos ao Senhor e ouvimos que aquilo que Deus, ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós temos para Deus. Nós costumamos às vezes a dizer que, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego os meus caminhos, os meus sonhos, os meus projetos estão diante de Ti, Senhor. Mas na prática, muitas das vezes nós estamos fazendo simplesmente sim a nossa vontade, não a vontade do Pai, não aquilo que nós verdadeiramente entregamos a Ele. É muito fácil quando nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Deus algo, ministramos uma oração, pedimos ao Senhor que o Senhor venha ao nosso favor, e aí nós levantamos e falamos: agora eu entreguei nas mãos dele e sei que ele vai fazer. Mas neste que nós dizemos entregamos, nós saímos falando, tendo atitudes, querendo que aquilo aconteça ao seu modo, ao nosso modo, mas não é assim. A partir do momento, meu irmão, em que você orou e entregou nas mãos do Senhor, você tem que esperar nele e confiar. Fazem assim a sua parte,
continuar orando e a confiança é esperar que a bênção vai chegar. Assim foi como Esther. Ela se desesperou diante dessa situação, mas nós bem sabemos que quando a pessoa ela está diante de uma situação a qual Deus a colocou, Deus ele sempre vai colocar alguém no nosso caminho para nos orientar e fazer com que aquela bênção venha nos alcançar. Esther foi uma bênção para a sua família e para o seu povo. Ela foi diante do rei e o rei a ouviu e Deus manifestou o seu poder. Muitas das vezes nós temos que ir diante do nosso propósito e diante da nossa dificuldade, porque vai ser nesse momento em que nós agirmos de acordo com a palavra de Deus que Ele vai mover dos altos céus em favor da sua vida. Creia nesta palavra. Deus ele é fiel para cumprir todas as coisas. Basta que você creia e permaneça fiel a Ele em nome de Jesus, porque Ele é justo. Amém? Eu quero orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, Deus de majestade, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós entramos mais uma vez em concordância e oração na sua presença e pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, mas queremos, Senhor, dizer obrigado, Deus, por sua palavra, pelo seu amor. Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes nós deixamos o seu propósito de lado, Senhor, e vivemos a vida de qualquer jeito. Alinha, Senhor, nosso coração com o seu e a nossa vontade, ó Deus, com a sua. Que o Senhor cresça, Pai, e que nós venhamos diminuir, e que o teu nome venha ser glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Oliveira e esse foi mais um Pão Diário. Graça e paz.